Os evangelhos são os ensinos diretamente apresentados por Jesus. E as cartas apostólicas, Paulo, Pedro, João, Tiago e um autor anônimo, reverberam esses ensinos, explicam esses ensinos, nos ajudam a vivenciá-los. Entre estas cartas, a maior parte delas, 13, foi escrita pelo apóstolo Paulo, um mensageiro desta graça ao mundo não judeu. Vocês imaginem o apóstolo Paulo, também Pedro, por exemplo, pregando ou falando a pessoas que não criam em nada daquilo que eles criam. Para mim, falar para os irmãos é uma tranquilidade. Todos creem como eu creio, ou eu creio como os irmãos creem. Temos um campo a frequentar comum. Mas imagine, no caso específico de Paulo falando a pessoas que creem inclusive em deuses desconhecidos. Uma miríade de deuses. Ele fala então do único Deus. Isso não faz o menor sentido. Imagine Paulo dizendo que nós vamos ressuscitar como Cristo ressuscitou. Os gregos dizem, tá bem, mas esse assunto aí, depois de conversa, isso aí não tem pé nem cabeça. Mas os cristãos creem como Paulo cria, mas os cristãos estão no meio de um povo que não cria em nada disso. O cristão, se fôssemos usar uma imagem moderninha, eram ETs naquele mundo. Criam em pecado, criam em morte expiatória na cruz, criam ressurreição, criam em vida eterna no céu com Jesus. Isso não fazia o menor sentido. É isso que temos que ter sempre a percepção quando estamos lendo então a Bíblia, para que isso fique mais forte, mais evidente para nós. Também no contexto específico da nossa igreja primeira, tanto em Jerusalém como em Antioquia, Corinto, Grécia, Roma, havia uma outra tensão que era aqueles que achavam que uma pessoa para ser cristã tinha que se tornar uma judia, tinha que passar pela circuncisão, tinha que guardar o sábado, tinha que se tornar também judeu, que nunca quiseram que ninguém se convertesse, até hoje. Mas alguns achavam, tempo do Abraão, o tempo de Jacó. Esse é o contexto da carta maravilhosa aos Hebreus. Esses apóstolos, então, iam ensinando aquilo que Jesus Cristo falou. Isso é um dado muito importante porque não havia ainda o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João não estavam encadernadinhos assim, você ia lá e lia o capítulo tal, versículo X. Isso não existia. O que existia era um conjunto de ensinos que oralmente, ou através das músicas, ia sendo repassado às igrejas. Foi por isso, então, que o apóstolo Paulo escreveu as suas cartas. Porque as únicas escrituras que aqueles irmãos e irmãs tinham era o que nós chamamos de Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento fala do Cristo que vai vir. Não fala do Cristo que já veio, exceto Isaías 52, 53, porque ali é o que já veio, mas ali é algo fora de série completamente. Então as cartas têm essa finalidade de trazer esse conteúdo sempre baseado nas palavras de Jesus, a partir daquilo que se conhecia, daquilo que se sabia. E o maravilhoso é que, embora eles não tivessem os evangelhos nas mãos,
tanto Paulo como Pedro ou os demais, tudo o que disseram estava e estão totalmente de acordo com o que disse Jesus. É algo realmente extraordinário, algo maravilhoso. Então o apóstolo Paulo, diante destas possibilidades, destas dificuldades e mesmo dessas ameaças, ele diz assim em 5 lugares, todos nas cartas a Timóteo e Tito. Pistos ou logos. Por que estou falando em grego? Com a minha pronúncia brasileira, obviamente. Pistos ou pistis é fé. E pistos é fé fiel. Observe como fé, fidelidade, fiel, são praticamente a mesma palavra. E logos, que sabemos que é palavra, aqui nesse sentido, não no sentido de João. Então, é só essa expressãozinha com 3 palavrinhas. Pistos ou logos. Aí vem o seguinte. Quando ele diz isso, a seguir ele apresenta o credo, um resumo daquilo que os cristãos deviam crer, o que nós devemos crer. Esse é o primeiro, está em 1 Timóteo 1, 12 a 17. Mas o pistos ou logos é só uma expressão, e a expressão é: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Então Paulo diz, é nisso que nós cremos. Então eu vou ler o texto como está na versão Prazer da Palavra. 1 Timóteo 1, 12 a 17. É nisto que claramente cremos. 2 pontos. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Esse é o resumo. Paulo então explica dizendo o seguinte: eu, Paulo, estou incluído no topo da lista desses pecadores. Por ser eu um grande pecador, o maior deles, recebi a graça da salvação. Ou seja, eu não fui salvo porque eu tenha alguma virtude. Eu não fui salvo porque eu mereci. Ou na linguagem popular, eu não fui salvo porque eu fiz por onde. Eu fui salvo porque eu era o pior dos pecadores. Era a minha única alternativa. Ao me salvar, Jesus me mostrou toda a sua bondade. Além de me salvar, ele fez de mim um exemplo. A palavra é modelo no grego. Um modelo, um exemplo para todos os que nele crerão e receberão a vida eterna. Assim, aqui é um hino, certamente. Celebremos ao único Deus, soberano, eterno, imortal e invisível, com honra e glória, hoje e por toda a eternidade. E a congregação sempre dizia, amém. Essa afirmação de que nós somos pecadores é um dogma. Eu fiquei pensando se devia ou não usar essa palavra, dogma. E decidi usar essa palavra, conquanto não esteja aqui nesse texto da palavra de Deus, mas aparece em outros lugares da Bíblia. O dogma é um princípio fundamental da fé. Ou diríamos, um princípio do qual nós não podemos abrir mão. É um princípio a partir do qual tudo se desenvolve. Se nós tirarmos do nosso credo, do nosso crer, da nossa pistes, da nossa fé, que nós somos pecadores, o resto não existe. Não há salvação. Não há pecador.
não há céu, não há pecador. Por isso é um dogma. Essa palavra dogma aparece na Bíblia. Lembram-se quando o imperador Augusto faz um decreto do recenseamento? O termo grego é dogma. Ele faz um dogma, obrigando as pessoas a se recensearem. Isso aparece em Lucas 2:1 e Atos 17:7. Era um decreto imperial, era chamado em grego de dogma. Quando os apóstolos e outros participantes se reuniram em Jerusalém, Atos 16, e proclamaram uma decisão, segundo a qual alguém, para ser um cristão, não precisava ser um judeu. Essa decisão, esse decreto, é chamada na Bíblia de dogma. Quando Paulo, em Efésios 2:15, Colossenses 2:14, usa a palavra dogma, a tradução é ordenança, aí são mandamentos humanos. A partir do século XVI, no entanto, a palavra dogma, do grego para o latim, do latim para outros idiomas, passou a significar isso que eu introduzi logo, dizendo que é uma afirmativa essencial à nossa fé, é um princípio da nossa fé. Se eu pudesse usar uma imagem, eu pegaria aqui este pequeno púlpito para fins musicais e eu tiraria o pé. Aqui, no caso, é um tripé. Isso aqui não ficaria em pé. Isso que é um dogma. Se eu tirar, por exemplo, que Jesus ressuscitou, o resto também desaparece. Então, esse é o primeiro dogma, na sequência que aparece exatamente nas cartas apostólicas. A palavra pecado ou pecador aparece 415 vezes na Bíblia. Lá vem os cristãos falar de pecado. Lamentamos muito. Se nós não falarmos de pecado, nós não somos cristãos. Nós somos outra coisa. Por isso que é um dogma. Ser pecador me descreve. Paulo aqui me representa. Quando ele diz que é pecador, e quero dizer aos irmãos que eu e o Paulo estamos numa corrida. E cruzar a linha de chegada é você receber o título de maior pecador. Eu espero que os irmãos também estejam disputando com o apóstolo Paulo quem é mais pecador. Porque ele já fez a sua autobiografia. Não, mas eu sou um cara bacana, legalzinho, né? Mas não sou tão legalzinho quanto o apóstolo Paulo. E ele era pecador. O Evangelho, às vezes, nos coloca em situações que nós não gostaríamos. Mas esse é um dogma da nossa fé. Agora, dizer que nós somos pecadores é um dogma incompleto. Aqueles que, às vezes, rejeitam o cristianismo por falar de pecado ou de pecadores, não sabem que esse dogma continua. Esse dogma, apenas que somos pecadores, é incompleto, porque nós somos pecadores mas fomos agraciados, é a palavra que eu usei de propósito, com a salvação. A notícia ruim vem o Evangelho, que é a notícia boa. A boa notícia, diante dessa notícia ruim, de nós somos pecadores, é que nós recebemos o dom da salvação e é pela graça. Outra dificuldade de as pessoas entenderem. Então você não tem que merecer para ser salvo, você não tem que fazer nada para ser salvo. Não. Mas isso não tem pé nem cabeça. Não tem mesmo não. Mas é assim que Deus fez. E graças a Deus. Porque se fosse por mérito, Paulo
acabaria os seus dias perseguindo os cristãos. Parou de perseguir quando a graça o encontrou no caminho e dos seus olhos saíam sangue e horrores. Quem o libertou do ódio foi a graça. Se tem alguém que realmente não merecia Paulo estar com a razão, era Paulo. Tanto é verdade que quando ele começou a pregar, esse pregador aí, ele deve estar com algum interesse. Vivia perseguindo os cristãos, e agora ele está dizendo que está pregando a Jesus Cristo, o Salvador do mundo. É falso, falso mestre. Como muitos falsos mestres existiam, Paulo é um deles. Não. Quanto a Paulo, agora não. Está muito cedo para ele pregar ainda. Acabou de se converter, já quer pregar? Embora não seja propriamente isso verdadeiro, Paulo estudou durante bastante tempo. Estou querendo dizer com isso que se havia alguém que não merecia a salvação, era Paulo. No caso ainda Saulo, sou eu não merecia ser salvo. Você não mereceu ser salvo. O dogma, portanto, tem duas partes. O primeiro é que nós somos pecadores. E o segundo, que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Não tem como afirmar Jesus é o nosso Salvador se eu não sou pecador. E não adianta dizer que eu sou pecador se para mim não há redenção pela graça. Esse dogma, portanto, é completo. Mas esse dogma implica num compromisso de nossa parte, Paulo deixa isso muito claro, que é proclamar essa graça. Ele diz que faz isso pela palavra e pelo exemplo. Sempre discutimos assim, qual que é o mais importante? A gente falar ou viver o Evangelho? Os dois. Porque se eu falar e não viver, as minhas palavras serão negadas pela minha vida. Mas se eu viver ou não falar, muitos não saberão por que eu vivo daquele modo. Até porque há pessoas que vivem corretamente e integramente e não são salvas por Jesus Cristo. Como há pessoas que são salvas por Jesus Cristo, mas suas vidas negam completamente o que Jesus fez. Lamentavelmente, nós também sabemos disso, infelizmente. Então, esse é um ponto que nós sempre queremos relembrar. Eu entendo que esse fiel a esta palavra, ou é isso que nós claramente cremos, é uma espécie de recordação. Eu sei que vocês sabem, mas para que não esqueçam, eu estou aqui para recordar. É como fosse esse o sentimento do apóstolo Paulo. Sim, vocês são pecadores, foram salvos por Jesus. Agora digam isso e vivam isso. Esse dogma deve gerar em nós, portanto, gratidão. Por isso é apreciável a expressão do autor aos Hebreus, quando chama essa salvação de maravilhosa ou grande. O que a gente faz com essa maravilhosa salvação? A gente guarda. Quando o apóstolo Paulo em Timóteo fala que eu estou certo que Deus vai guardar o meu tesouro, quando eu fui fazer a tradução desse guardar, eu digo, eu não posso usar essa palavra aqui. Tem que usar uma outra palavra. Que guardar é o seguinte, eu recebi e eu guardo para mim. Eu recebi aqui uma garrafinha d'água. O que eu faço? Eu guardo para mim. Eu penso que muitos de nós recebemos o dom da salvação e guardamos aqui. Alguém está vendo aí minha garrafinha aqui? Alguém está bebendo da minha garrafinha aqui? Não, porque eu guardei para mim. Então, usei uma outra expressão correta, igual ao grego, mas uma outra palavra que não dê essa impressão de que esse dom que eu recebi, maravilha, eu guardo comigo. Não é? Quando você conquista algo, você é fotografado, você manda para as pessoas, você conquistou algo. Mas a salvação você não conquistou, você foi conquistado. É muito mais valioso
Porque se eu for numa competição e ganhar uma medalha, eu posso perdê-la. Eu me lembro que quando eu me formei em teologia há muitos anos, eu perdi o meu diploma. Depois alguém encontrou e me entregou. Esse é o nosso desafio. O pastor Luceni, sempre que ele prega, ele nos lembra isso. Gratidão. Não foi uma salvação qualquer. Jesus morreu em nosso lugar para nos dar esse prêmio. Ninguém fez isso na história da humanidade. Só Jesus. O que eu faço com isso? Então, vou recapitular então. Nós somos pecadores é um dogma que tem um complemento. E esse complemento é que nós somos salvos pela morte de Jesus. Não foi meramente um decreto, Deus salvou. Não. Esse decreto aconteceu quando Cristo morreu na cruz. Então, esse é o dogma. Somos pecadores, mas fomos libertos do poder do pecado, das consequências do pecado, pela graça de Jesus, com a morte dele na cruz. E esse dogma implica em que eu o anuncie, em que eu conte para os outros, que eu fale para os outros, da minha família, do meu prédio, da minha casa, da minha escola, do meu trabalho. Está incluído no dogma. Ele é incompleto se não houver a proclamação. E seja pela palavra, seja pelo exemplo. Há muitos anos eu falei aqui sobre ser um exemplo e o irmão me disse assim, não, eu não sou exemplo para ninguém. Eu lhe respondi, a gente só escolhe se vai ser um bom exemplo ou um mau exemplo. Só isso. Tem aqui o pastor Samir, que também é fisioterapeuta, né? Dedicado hoje ao ministério pastoral. Então, ele sabe que o modo como eu me assento numa cadeira, eu vou colher benefícios ou malefícios. E agora que ele é pai, ele sabe que cada gesto dele, o levantar a mão, o baixar a mão, o fazer assim, o sorrir, o entristecer, a filha vai imitar. Não é? Nós aqui que somos filhos de alguém, né? Vocês se lembram disso? Nosso pai, nossa mãe faziam umas coisas, a gente achava aquilo horrível. E faz a mesma coisa. Recebi uma foto de um adolescente recentemente, morando em outro estado, e ele falando, explicando aquela foto, aí a Rita e eu disse, exatamente o pai dele. Para o bem e para o mal. Então, não é chance de não sermos exemplos. Então, eu acho que eu e você temos que escolher ser bons exemplos. Já que somos exemplos, não é, Marcos? Ali a Catarina está olhando, né? A mãe também, e aí, como é que ele sobe a escada? Se ele sobe 2 degraus, ela vai subir 2 degraus. Aí ele dá vontade de subir 2 degraus, mas ele sobe um só, porque a filhinha está olhando e vai subir 2 degraus. Se ele come rápido demais, como foi o meu caso na infância, meus tios com quem eu almoçava comiam rápido demais, eram meus heróis, eu vou ganhar deles. É disso que eu estou falando, exemplo. Você é um exemplo. Osias que está ali é um exemplo. Espero que bom. Quando ele anda de moto, não sei se dá bom exemplo, né? Brincadeiras à parte, né? Dedicado muito às suas netas e netos. Parabéns. Mas o que eu quero salientar é isso. Que exemplo eu tenho sido? Eu sou pecador. Eu fui salvo porque Jesus, por amor, morreu no meu lugar. Eu devo ser, pela palavra e pelo exemplo, um proclamador dessa bondade que me alcançou. E eu devo ser grato porque a minha vida foi transformada. Eu faço o quê? Eu guardo. Ou nego.
Eu posso negar com a minha vida, mas eu posso dizer, é isso que eu creio. Eu quero que vocês também creiam. Não vamos impor, não funciona assim. Mas vamos exalar o perfume de Cristo, conferidos com as nossas palavras. E desse modo também, vamos fazer com que esse perfume alcance o mundo. Ser salvo é um prazer, o maior dos prazeres, mas demanda de nós um dever, um grande dever. Vou reler de novo o texto. É nisto que claramente cremos. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Estou, Paulo dizendo, incluído no topo da lista desses pecadores. Por ser eu um grande pecador, o maior deles, recebi a graça da salvação. Ao me salvar, Cristo Jesus me mostrou toda a sua bondade. Além de me salvar, Ele fez de mim um exemplo para todos os que nele crerão e receberão a vida eterna. Assim, celebremos ao único Deus, soberano, eterno, imortal e invisível, com honra e glória, hoje e por toda a eternidade. Vocês digam, por favor? Amém. Vamos cantar então. Enquanto nós cantamos, pode ser que entre nós aqui, ou alguém pela internet, nesse instante, tenha, pela primeira vez, compreendido claramente que é um pecador. E que precisa ser perdoado por Jesus. Pode ser que haja aqui alguém, não sei. Ou em casa, não sei. Esta então é uma boa hora de você dizer, eu quero essa dádiva da salvação. Terminado esse culto, eu e outros pastores estaremos à porta e poderemos conversar com você sobre isso, orientar você nos seus próximos passos para o batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que está em casa, de igual modo, pode escrever, que nós certamente faremos contato com você. Mas também, enquanto nós cantamos belamente no serviço do nosso Rei Jesus, nós somos felizes, mas enquanto nós agora cantamos, que nós também, eu e você, possamos refletir se estamos sendo anunciadores dessa graça que nos salvou a outras pessoas, com nossa palavra, com o nosso exemplo, e cantemos como uma oportunidade de louvor a Deus por esta maravilhosa salvação, que nos tirou da condição de pecadores para salvos, pela bondade, pela graça de Jesus. Cantemos então.